Agora esta chamada está sendo gravada. Olá, meu nome é Tânia Fernandes Silva, sou terapeuta ocupacional, sou docente no Departamento de Terapia Ocupacional da Universidade Federal de Santa Maria. Então, espero poder trazer um pouco sobre meus conhecimentos sobre tecnologia assistiva. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar. Eu vou deixar para vocês o meu e-mail e falar que é um prazer estar aqui falando sobre essa temática tão importante no nosso dia a dia. Então, antes da gente começar a falar sobre tecnologia assistiva, vamos fazer um panorama, olhar porque o que a gente vai discutir na aula de hoje. Então, a primeira coisa que nós vamos falar sobre quem são as pessoas com deficiência, os direitos das pessoas com deficiência, o que é desenho universal e tecnologia assistiva. Quando a gente fala sobre tecnologia assistiva, é importante a gente fazer um panorama e contar um pouco sobre a história das pessoas com deficiência. E quando a gente pensa, quem são as pessoas com deficiência? Então, são pessoas com deficiência visual, seja cegueira, com perda total, ou baixa visão, que é uma perda parcial, ou surdez, uma pessoa com deficiência auditiva, ou uma pessoa com deficiência intelectual, ou uma pessoa com deficiência física. E nós temos também as deficiências múltiplas, que é quando você tem 2 ou mais deficiências. E quando a gente fala, no histórico das pessoas com deficiência, a gente retoma desde a antiguidade ocidental. Então, a gente começa a falar como que as pessoas com deficiência eram vistas no Antigo Egito. Então, no Antigo Egito, não se tinha um comportamento de exclusão das pessoas com deficiência. As pessoas com deficiências, elas estavam integradas em várias hierarquias do Antigo Egito. Então, ela estava entre os nobres, entre os faraós, agricultores, escravos. Então, não se tinha um comportamento de exclusão. Já na sociedade grega antiga, as pessoas com deficiência, elas passaram a a sofrer comportamentos de exclusão. Então, as pessoas com disfunções físicas ou mentais, elas deveriam ser eliminadas para controle e melhoramento das comunidades gregas. Quando a gente fala eliminadas, a gente fala realmente de exclusão, mas de eliminação, morte. As pessoas eram mortas. Então, se tinha uma pessoa, nascia uma pessoa com deficiência, elas eram mortas, eliminadas. Então, essa atitude, este comportamento, ele era como se tivesse fazendo uma limpeza eugênica em relação às pessoas com deficiência. Então, elas estavam limpando a sociedade destes tipos de pessoa. Então, elas eram eliminadas. E nós temos também a sociedade romana. Então, já a sociedade romana, aliás, já não, a sociedade romana, elas também praticavam a eliminação, a morte das pessoas com deficiência. Então, as leis romanas, elas permitiam aos pais assassinar suas crianças com deficiência assim que nasciam ou que percebiam que tinham uma deficiência. Era por meio de afogamento ou qualquer outra forma, que eles tinham de matar os seus filhos. Então, isto era permitido. O povo hebreu, ele já tinha uma postura de exclusão. Não tinha mais essa questão da eliminação, mas sim um pensamento de exclusão. Então, eles estavam ali, mas eles eram totalmente excluídos da sociedade.
porque a questão da deficiência era muito ligada à ideia de pureza. Falavam assim: se Deus é perfeito e aquele indivíduo ele nasceu imperfeito, então ele não é digno de estar na sociedade. Então ele deve ser excluído. Na Idade Média, já começou uma evolução do comportamento e da forma como se via as pessoas com deficiência. Então, nessa época, não tinha mais a eliminação, não tinha muito uma questão ligada a era uma transição entre a questão relacionada à pureza, né, a de ser digno ou não de Deus, e tinha também uma ideia tinha muito uma ideia voltada para as questões religiosas, mas muito no sentido de assistencialismo, no sentido de você ajudar o outro. Então, ele era vista sob a ótica da religiosidade. Então, eles olhavam a deficiência como um castigo divino. Então aquela família, ela teve ela teve um filho, aqueles pais tiveram um filho com deficiência, e era porque eles estavam sendo castigados por algo que eles fizeram. Então era um castigo divino. Ou ainda, eles também falavam que as pessoas com deficiência tinham poderes especiais, então viam também como uma questão religiosa, mas como objetos de feitiçaria. Então, como se tivessem dons especiais. E aí a gente vai andando um pouco, já caminhando um pouco para a história, e a gente fala um pouco sobre a modernidade. Então, como que as pessoas com deficiência eram vistas na modernidade? Então, a gente tinha uma passagem, né, da questão do extermínio no início, né, na sociedade grega. Depois, a gente começou a ver na Idade Média uma questão muito voltada para a religião, ou era porque tinham dons divinos, ou porque aquela família ela estava sofrendo por castigos divinos. E aí, na época né, renascentista, do humanismo renascentista, já começou uma atitude mais humanista, ou seja, eles olhavam o desenvolvimento das virtudes humanas como significativas. Então, passaram a ver as pessoas com deficiência com um olhar mais sob uma ótica mais positiva, não que eram pessoas que estavam que sofriam eh, que a família fez algo e que ela estava sofrendo por isso, como um castigo, ou que mereciam ser, excluídas, né, ou até mortas, ou que mereciam, um olhar, mais assistencial. Só que esta época da modernidade foi uma época de transição, desde quando eles olhavam as pessoas com deficiência de uma ótica assistencialista, só que agora era algo um pouco mais positivo. Então, elas sim precisavam ser ajudadas, né? Eh, porém, com uma ótica um pouco mais positiva, de acordo com, uma ótica mais humana, falando dessa forma. E nesta época da modernidade, nós tivemos alguns autores, né, alguns indivíduos importantes que realizaram que construíram, né, vamos falar assim, construíram algo que hoje em dia
é usado, né, ou foi utilizado para as pessoas com deficiência ou, eh, se comunicarem, né. 2 exemplos que nós temos, um é o Gerolamo Cardano, que desenvolveu um sistema de códigos que facilitava a leitura da escrita para surdos, e também o Ponce de Leon, que explorou métodos de comunicação baseadas em linguagens gestuais. Então, aqui, esses 2, tanto o Gerolamo como Cardano e o Pedro Ponce de Leon, eles foram pioneiros por considerar e promover as potencialidades educativas para as pessoas com deficiência auditiva. Mas 2 pessoas muito importantes, 2 pioneiros também, foram Juan Pablo Bonetti e Ambrósio Paré. Então, o Juan Pablo, ele sistematizou estudos sobre a deficiência auditiva e criou métodos eficazes de comunicação para surdos, incluindo o desenvolvimento do primeiro alfabeto da língua de sinais. Então, se a gente voltar, nós tivemos o Gerolamo Cardone e o Ponce de Leon, que desenvolveu um sistema de códigos, né, para leitura e escrita de surdos, e o outro para métodos de comunicação baseados nos sinais gestuais. Já o Juan Pablo, ele desenvolveu o alfabeto de língua de sinais. O Ambrósio Paré, ele inovou nos tratamentos médicos para as pessoas com deficiência e criou as próteses, que melhoraram significativamente a qualidade de vida das pessoas com deficiência. E o que é uma prótese? Uma prótese é um dispositivo externo que substitui um membro. Então, a pessoa não tem o braço, então uma prótese, por exemplo, ela vai substituir o braço que ela perdeu, ou que ela não tem, ou que nasceu sem. Então, a prótese, ele é um dispositivo em que substitui um membro. Indo um pouco na história, no século XX, nós tivemos grandes avanços, principalmente avanços relacionados à qualidade de vida das pessoas com deficiência. Então, ou tiveram avanços nos tratamentos médicos e também nas ajudas técnicas e tecnologia assistiva. Quando a gente fala tecnologia assistivas, é a mesma coisa que falar ajudas técnicas. Mas vamos tratar e usar tecnologias assistivas. Mas para vocês saberem que ajudas técnicas e tecnologia assistiva é a mesma coisa. E aí a gente fala, e a deficiência hoje? Então, se a gente olha para a história das pessoas com deficiência na atualidade, a gente vê que, que a história é marcada por uma crescente evolução dos seus direitos. Então, inicialmente, eles não tinham direito à vida, posteriormente, eles passaram a ter a sociedade a olhar um pouco de forma mais humanista para esses indivíduos, mas com uma ideia muito assistencialista, e assim foram evoluindo a forma como a sociedade olha e olhava as pessoas com deficiência, muito voltado, por exemplo, nos direitos, na inclusão social, no reconhecimento da dignidade das pessoas com deficiência. Mas isso foi muito no movimento de luta histórica das pessoas com deficiência, para que elas conseguissem, minimamente conquistar os seus direitos.
Então, quando a gente fala em, deficiência na atualidade, a gente fala muito de um desenvolvimento tecnológico. E esse desenvolvimento tecnológico, ele tem e teve um papel crucial para melhorar a vida das pessoas com deficiência. E o que o desenvolvimento tecnológico trouxe? As tecnologias assistivas. Quando a gente fala em tecnologias assistivas, a gente fala desde softwares de leitura de tela, até recursos avançados para a mobilidade. Então, por exemplo, nós vamos falar mais à frente do colibri. O colibri é uma forma que o indivíduo tem de usar ou o computador ou usar o celular de forma independente e autônoma, sem fazer o uso das mãos. Então, o colibri é um óculos que vem um sistema do lado aqui da haste e que capta tanto os movimentos oculares, o piscar dos olhos, o movimento de cabeça, e ele funciona via Bluetooth. Então, liga o Bluetooth do celular com o Bluetooth do colibri, e ele vai conseguindo fazer e selecionar, passar, por exemplo, as páginas de um lado para o outro, para cima, para baixo, consegue passar, clicar em, 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 em lugares, né? Então, por exemplo, fazer o uso do internet bank. Então, os softwares de tecnologia assistiva, eles vêm para promover mais autonomia e independência para as pessoas com deficiência e também para a participação da vida comunitária. Então, com a crescente ênfase na acessibilidade, a arquitetura urbana e os transportes também facilitaram bastante a mobilidade das pessoas com deficiência. Então, subir no ônibus, para a pessoa que ela é usuária de cadeira de rodas, como ela vai acessar, por exemplo, o ônibus no transporte público? O ônibus tem um degrau um pouco maior, então ele consegue usar um elevador, né? Um elevador para que o usuário entre, né? Ele vai clicar no dispositivo, vai se elevar e vai entrar no transporte público. Então, um elevador para as pessoas com dificuldade de mobilidade, de andar, né? De deambular. Então, quando a gente fala, em pessoas com deficiência, quando a gente fala que os avanços tecnológicos, eles promoveram os direitos das pessoas com deficiência, a gente tem 2 marcos históricos importantes, antes da gente falar o que é tecnologia assistiva. Porque quando a gente fala assim, bom, a gente fala pessoas com deficiência, a gente fala tecnologia assistiva, mas a gente começa a pensar e partir da ideia dos direitos das pessoas com deficiência. Então, a tecnologia assistiva é um direito estabelecido pela lei. Então, essa lei é a Lei Brasileira de Inclusão das Pessoas com Deficiência, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Só que esse estatuto, ele originou da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Essa convenção, ela foi uma convenção de âmbito internacional. Então, ela representou um marco fundamental para a proteção e promoção dos direitos das pessoas com deficiência na escala global. Então, foi um pacto
global, um pacto que o mundo fez em prol da autonomia, independência e qualidade de vida das pessoas com deficiência. Então, a partir deste pacto, cada país tem, né, e tinha e tem o compromisso de estabelecer leis, para que as pessoas com deficiência alcancem os seus direitos. Não só lei, mas qualquer coisa que realmente afirme as questões relacionadas à qualidade de vida, à autonomia, à independência, a a forma como as pessoas com deficiência são vistas, a terminologia, qual o símbolo, por exemplo, que vai representar as pessoas com deficiência. Então, a convenção, por meio da convenção, em 2015, foi criada, foi uma grande discussão, estudos. Então, em 2015, foi criada a Lei Brasileira de Inclusão, então é a LBI, que também é chamado de Estatuto da Pessoa com Deficiência. E na LBI, no capítulo 3, fala da tecnologia assistiva. Então, aqui, o artigo 74 fala: é garantido à pessoa com deficiência acesso a produtos, recursos, estratégias, práticas, processos, métodos e serviços de tecnologia assistiva que maximizem sua autonomia, mobilidade pessoal e qualidade de vida. Então, se a gente pensa, lembrando da história, né, todas as dificuldades que as pessoas com deficiência tiveram, por tudo que passaram, o que nós temos na atualidade é a Constituição, né, a garantia, né, das tecnologias assistivas por meio de uma lei. Por meio de uma lei que fala sobre o direito, né, e a garantia do acesso das pessoas com deficiência a recursos, produtos, estratégias, serviços de tecnologia assistiva. Quando a gente fala em tecnologia assistiva, tem dois termos que são importantes, de serem comentados e a gente falar um pouco aqui. Então, a gente tem desenho universal e nós temos tecnologia assistiva. Eles não são algo que um vai excluir o outro. Entretanto, eles têm objetivos e focos diferenciados. O desenho universal, ele vai focar em criar ambientes e produtos de uma forma geral, global, para todos, ou para todos ou para o maior número de pessoas possível. Então, por exemplo, quando a gente coloca no banco que para acessar o banco tem uma escada, e a gente coloca uma rampa, essa rampa, ela não é só para pessoas usuárias de cadeira de rodas, para as pessoas com deficiência. Elas também servem para pessoas com, por exemplo, uma mãe, empurrando um carrinho, para pessoas obesas, para as pessoas com dificuldades e limitações provisórias, para idosos. Então, aquela rampa, ela vai ser utilizada por um maior número de pessoas, seja ela com ou sem deficiência. A tecnologia assistiva, ela já torna algo mais pessoal, mais individualizado. Então, ela vai fornecer soluções específicas e adaptadas para as necessidades daquele indivíduo ou de indivíduos. Por exemplo, a pessoa, como eu falei da prótese, ela perdeu o braço. Então, a prótese, que é um dispositivo de tecnologia assistiva, ela vem para substituir este braço perdido. Então, a tecnologia assistiva, ela vem para promover a funcionalidade,
promover a qualidade de vida das pessoas com deficiência, promover a autonomia, a independência. E falando um pouco mais sobre o desenho universal, a gente tem então, a gente vai falar um pouco sobre o objetivo, sobre os objetivos, sobre abordagens e alguns exemplos. Então, os objetivos, nós temos criar produtos, espaços, tecnologias e serviços que sejam naturalmente acessíveis a todos, sem necessidade de adaptação posterior. Por exemplo, quando a gente coloca, se tem no shopping, os andares, e para acessar os andares, você pode acessar ou de escada, ou escada rolante, ou o elevador. Este elevador, ele ele vai as pessoas com dificuldade, de se locomover de forma independente e precisa de uma cadeira de rodas, ela vai acessar os outros andares pelo elevador. Mas esse elevador não só é utilizado pelas pessoas com deficiência. Se você, eu quero ir de elevador, ou meu joelho está doendo hoje, vou de elevador. Então ele é algo acessível para todos, de uma forma mais global. E a abordagem dele é procurar uma solução mais abrangente e universal, buscando eliminar as barreiras. Então, por exemplo, a questão das escadas. Então, vamos supor, a, a escada rolante está com problema, não está funcionando, é, as escadas, elas são muito distantes, eu vou de elevador. Então, é uma solução para que eu consiga acessar os diversos locais. Então, outra questão que eu posso dar exemplo, rampa. Quando eu tenho quais as formas de acessar num banco que é um pouco elevado. Eu tenho a escada, eu tenho a rampa, sim. Então, se aconteceu qualquer coisa ali com a escada, você está passando, mas estão lavando a escada, você vai passar pela rampa. Então, essa rampa ela não é só exclusiva para as pessoas com deficiência. Então, elas são de âmbito universal. Então, nós temos, então, como exemplo, as rampas, a gente tem, quando a gente coloca, tem um corrimão na escada, então, esse corrimão, ele não é só usado para as pessoas que têm dificuldade na sua deambulação, ou, por exemplo, eu vou colocar um corrimão porque a minha mãe é muito idosa, então eu vou colocar esse corrimão aqui na escada, para que ela consiga usar de forma mais segura. Mas esse corrimão pode ser para mim também. Eu posso descer, para não desequilibrar, eu vou segurando o corrimão. Então, a gente tem também outras interfaces intuitivas e flexíveis, então, o uso do computador, ele pode ser usado, por todas as pessoas, então, se você faz um computador que ele é de fácil acesso, né, que qualquer um consiga acessar, né, qualquer pessoa vai conseguir, usar o computador, então ele torna-se universal. Agora, quando você tem um computador em que ele precisa de algo mais, né, que ele não é intuitivo, que a pessoa vai ter uma dificuldade, ele não é universal. Então, ele talvez tenha sido criado para ser universal, passou a não ser, houve uma barreira, uma dificuldade, então a pessoa vai ter que repensar numa outra adaptação. Então, são formas que nós temos de ampliar esse acesso para todas as pessoas com deficiência ou não, né? Então, para todos. Utilizarem todos os espaços, então não ter barreiras, por exemplo, no seu acesso, tanto o acesso físico quanto o uso, por exemplo, das tecnologias.
Já a tecnologia assistiva, como eu falei, então são produtos, equipamentos, dispositivos, então metodologias, por exemplo, quando eu pego, como ela é mais individual, quando eu pego, faço uma adaptação numa prova para uma pessoa com deficiência visual, eu estou usando recursos da tecnologia assistiva. Quando eu, por exemplo, faço uma adaptação numa cadeira, a pessoa, o aluno não está não consegue, a cadeira é um pouco alta, então ele não consegue apoiar os pés no chão. Então, o que eu posso fazer? Eu posso colocar algo embaixo dos pés, né, como se fosse um suporte para que ele possa repousar os pés. Então, ele vai repousar esses pés e eu fiz uma adaptação para que ele consiga sentar de forma adequada para assistir a aula. Então, eu posso falar que isso foi uma adaptação com recursos de tecnologia assistiva. Então, pode ser recursos desde os mais caros, né, que a gente com altas tecnologias, de alto custo, bem como os de baixa tecnologia, com baixíssimo custo. Então, o uso de um papelão, por exemplo. Então, aqui eu coloquei nós temos um vídeo falando um pouco sobre a tecnologia assistida, ó, sobre o desenho universal. Antes disso, vou falar um pouco para vocês desse símbolo. Esse símbolo é um novo símbolo para representar as pessoas com deficiência. Antes, quando a gente chegava, né, quando a gente chega num lugar e aí tem, por exemplo, o assento reservado para as pessoas com deficiência. E antes era representado por uma pessoa sentada na cadeira de rodas, numa cadeira de rodas. Só que esse símbolo, ele é um símbolo que ele não é nada universal, porque ele representa, se a gente olha, ele só representa uma pessoa usuária de cadeira de rodas. Se a pessoa ela tem uma deficiência visual, ele não a representa. Então pensou-se num símbolo que fosse mundial, utilizado globalmente, mas que traduzisse também todas as deficiências. Então, esse é o novo símbolo e foi aprovado aqui no Brasil recentemente pelo Senado e está esperando a sanção presidencial. Vou colocar aqui. Só um minuto. Trocar a tela. Pensando em outra coisa.
Isso. Mudar aqui. Isso. Agora, nós vamos falar um pouco sobre a tecnologia assistiva. Eu vou parar essa gravação, vou fazer uma outra gravação e é o tempo para vocês tomarem uma água, respirarem. Nos vemos no próximo vídeo.